Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de matemática. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de matemática, o professor Alexandre Duarte e o professor Gustavo Bonfim. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Mariana Tupinambá e a Márcia Moura, que está conosco nesse bloco. Então é isso, os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, a cidade, a escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com o professor Alexandre. Professor, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Cláudia, bom dia, professor Gustavo, bom dia a todos. Bom dia. Diga pra gente quais foram os temas abordados hoje, professor. Então, estamos em geometria métrica de posição, que nada mais é que geometria sólida. No último tema, Cláudia, que é a esfera, especialmente a posição relativa entre uma esfera e um plano. Ótimo. E o professor Gustavo Bonfim. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cláudia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Conta pra gente, quais foram os temas abordados hoje? Cláudia, hoje no 8º ano, nós trabalhamos com medidas e capacidades de volume e no 9º ano falamos do vértice da uma função quadrática. Ótimo. Agora que nós já relembramos as aulas, nós vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? A primeira pergunta é do 9º ano. Professor, desenhe o gráfico da questão 1. Os pontos são 0 e 4, 1 e 1, 2 e 0, 3 e 1 e 4 e 4. E a função é f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Vamos lá, Cláudia. Vamos precisar aí de escrever no nosso quadro. Vamos lá, então. Bom, pessoal, Cláudia, você repete para mim só o valor da função, é f de x? É igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. E ele me deu quais os pontos aí, Cláudia, que ele pediu? 0 e 4, 1 e 1, 2 e 0, 3 e 1 e 4 e 4. Bom, pessoal, essa questão aí, o que nós vamos fazer? Ele só me deu essa função e me deu já os pontos, então ficou uma questão bem fácil de resolver, né? Então a gente vai pegar o nosso plano e vamos marcar os pontos e depois traçar aí a função, que seria uma parábola. Com os nossos conhecimentos, a gente tem aqui o valor de A, que é um valor positivo, né? Isso quer dizer que o meu A ele é maior que 0, então essa concavidade ela é voltada para cima. Sabemos que o nosso B ele tem um valor negativo, ou seja, ele corta o eixo Y quando ela decresce e ela vai passar pelo ponto C, que é o ponto 4. Então a gente vai desenhar isso aí. Eu tenho aqui o eixo X e o meu eixo Y. E aí eu vou fazer as marcações. Eu vou criar algumas subdivisões aqui para facilitar, tá? Então eu vou tentar manter aqui um padrão, né? Para a gente conseguir fazer o máximo aí dessa função. Então o primeiro ponto ali que eu vou marcar é o 0 e 4, ou seja, 0 no X e 4, 0 no X e 4 no Y. Então eu vou andar aqui, ó, 1, 2, 3, primeiro ponto eu marquei aqui. Segundo ponto nós vamos marcar 1 e 1, 1 no X e 1 no Y. Então quando eu faço aqui, ó, eu chego nesse ponto aqui. Depois nós vamos marcar 2 e 0, 2 no X e 0 no Y, então está marcado aqui. Depois nós temos o ponto 3 e 1, 3 no X e 1 no Y, então ele vai estar aqui, representado aqui. E depois nós vamos marcar o ponto 4 e 4.
4 no X e 4 no Y. Está marcado aqui. Então, marquei esses pontos, só traçar a minha parábola que passa por todos esses pontos. Então, de acordo com o conteúdo que nós vimos hoje, né, os conceitos seriam os coeficientes o A, o B e o C, que é importante. Então, realmente, o meu A aqui, ele é maior que 0. Então, minha concavidade ficou voltada para cima, perfeito. O meu B, ele é menor que 0. Então, eu posso dizer que ela cortou quando decresce. Então, está bem visível isso. E ela vai passar pelo ponto C, que é 4, que foi o primeiro ponto que nós marcamos aí. Beleza? Espero ter ajudado. Obrigado, Cláudia. Muito obrigada, professor. Ficou esclarecido. Vamos lá, então, para a nossa outra pergunta. É uma pergunta de terceiro ano agora. Uma navegadora planeja fazer a circunnavegação do globo na latitude constante de 60 graus sul, navegando próximo da Antártida. Qual a distância total que ela vai percorrer? Uau, Cláudia! Isso não é uma pergunta, né, professor Gustavo? Isso é uma enciclopédia. Isso é um problema. Isso é um problema, né? Pois é. Então, vamos desenhar, tá? Pergunta de geometria, vamos tentar desenhar. Então, vou desenhar aqui uma representação do planeta Terra, né, que nesta questão está sendo aproximada por uma esfera. Então, por exemplo, né, aqui nós temos a linha do Equador, ok? Aqui está o Equador da Terra. Você sabe que aqui é o Polo Norte, aqui é o Polo Sul. Gente, o que significa a palavra circunnavegação? Quer dizer que a pessoa vai tentar dar a volta na Terra, pelo que eu entendi da questão de barco, no caso. Tá, então está aqui o centro da Terra. Para facilitar a nossa vida, eu vou traçar aqui um meridiano de referência, tá? Pode ser o Greenwich ou pode ser qualquer outro meridiano. O que significa 60 graus de latitude sul? Então, ela vai passar lá no sul, ó. Liga o centro da Terra aqui com o Equador. E aqui, ó, você faz uma marcação de 60 graus, exatamente 60 graus, tá? Então, isso que significa latitude de 60 graus sul. Então, onde que a navegadora vai fazer a volta na Terra? Nesse círculo aqui, ó. A pergunta é exatamente o quanto que ela vai ter que percorrer. Bom, eu pensaria, né, por que ela escolheu 60 graus de latitude sul lá próximo da Antártida? A Antártida está aqui embaixo, né? Porque provavelmente ao circular por aqui ela não vai esbarrar em terra, né? Ela vai poder dar a volta direto. Vocês lembram que a gente costuma fazer aqui um triângulo, né, retângulo? Então, olha só, vamos fazer um desenho aqui do lado, ó. Então, nós temos aqui essa ligação com o Equador, que eu desenhei aqui na horizontal. Aqui nós temos os 60 graus de latitude, né? Ok? Então, nós estamos aqui embaixo, né? Correto? E nós temos que calcular esse raio do círculo aqui embaixo, né? Aí, se você reparar bem, né? Se aqui é 60 graus, quanto falta para 90? 30 graus, perfeito? Aí você vai reparar que isso aqui, ó, né? Essa ligação que eu fiz ali é o raio da Terra. E nós vamos chamar o raio lá embaixo de R minúsculo, que é um raio menor. E aí, usando este triângulo retângulo aqui, ó, nós vamos fazer, ó, nós vamos fazer o seguinte, perdão, gente, aqui tem um erro aqui, ó. O raio da Terra não é ali onde eu desenhei, não. Né? O raio da Terra é aqui, né? O raio da Terra está aqui, ó. Perfeito? O raio da Terra está exatamente aqui. Então, agora ficou mais fácil a questão, né? Como é que ficou a questão, então? Se você olha nesse triângulo aqui, ó, nós vamos ter a seguinte situação. Então, para terminar aqui, ó, 30 graus, aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa, ok? Então, vamos escrever assim, ó, seno de 30 graus é igual, né, o cateto oposto, que é R minúsculo, sobre a hipotenusa, que é o R maiúsculo. Só que o seno de 30 graus é meio, 1 meio. Então, como é que ficou? Ficou assim, ó, 1 meio igual o R pequeno sobre o R grande. Fazendo essa conta, você conclui que o R pequeno é metade do raio da Terra. Então, agora vamos responder a pergunta da pessoa, né? Deixa eu apagar aqui para ganhar um espaçozinho, ok? A pergunta é quanto que ela vai ter que navegar, né? Porque ela vai gastar combustível, né, nesse processo. Ok. Então, vamos lá. Para terminar,
nós temos uma circunferência de raio R, o comprimento é 2πr. Então, substituindo a informação, vai ficar 2π vezes. O nosso raio que ela vai usar é o raio da Terra dividido por 2. Cortou 2 com 2, πr. Então, a resposta final, o raio da Terra é 6.371 quilômetros, mais ou menos, vezes π. Essa conta que ela vai ter que fazer para ver por quantos dias ela vai gastar, quanto combustível que ela vai gastar. Uma pergunta bem sofisticada, Cláudia. Muito obrigado. Mas ficou muito bem esclarecida também. Vamos lá, vamos para a próxima. Uma pergunta do 8º ano. Professor, você pode explicar novamente a transformação de 1 decímetro cúbico igual a 1 litro? Vamos lá, Cláudia. Fique à vontade. Enquanto a gente escreve, essa pergunta fala que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Alexandre, a matemática é bonita, né? Linda, Gustavo. Quando o camarada fala onde que eu vou usar o triângulo retângulo, ele nem imagina que ele pode navegar um dia e vai precisar desse cálculo. Não é? Então a gente utiliza a matemática, né, em todos os momentos na nossa vida. Então, pessoal, vamos lá. Ele quis saber o seguinte, de onde que surgiu que 1 decímetro cúbico é 1 litro? Bom, pessoal, o que eles fizeram? Eles pegaram um cubo, beleza? Então, vou desenhar aqui um cubo. E nesse cubo aí, esse cubo ele tinha 1 decímetro de aresta. Se ele é 1 decímetro, ou seja, as 3 dimensões dele valem 1 decímetro. E aí, dentro desse cubo, eles colocaram 1 litro. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente coloque aí 1 litro de leite, por exemplo. Então, coube certinho dentro desse cubo 1 litro. Então, eles calcularam o volume. O volume não seria eu multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, ou o volume, área da base vezes a altura. Então, quando eu pego 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, eu chego a 1 decímetro cúbico. Então, eu posso falar que 1 decímetro cúbico é 1 litro. E aí, no decorrer, a gente tem outras transformações, né? A gente pode utilizar, por exemplo, o metro cúbico e podemos utilizar, por exemplo, também o centímetro cúbico. Mas são derivações desse princípio, né? Como que eu vou chegar a 1 metro cúbico? Então, a gente pode transformar 1 decímetro cúbico em 1 metro cúbico. Por exemplo, quando eu passo de 1 decímetro cúbico para 1 metro cúbico, o que eu vou fazer? Eu errei aqui, peraí, né, 1 metro cúbico. Quando eu passo 1 decímetro cúbico para metro cúbico, o que eu vou fazer? Eu vou andar para esquerda. Como eu estou na unidade cúbica, eu vou dividir por 1000, conforme nós vimos na nossa aula. Ou seja, isso vai ficar 0,001. Olha para você ver, ó, metros cúbicos. É só fazer o caminho inverso. Vou passar de metros cúbicos para decímetro, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Beleza? Então tá certinho. E aí, o que acontece? Então eu posso falar que 1 metro cúbico equivale ao quê? 1 litro. Mas ficou algo assim meio estranho, né? Meio confuso. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse lado por 1000 para me chegar em 1. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. 0,001 vezes 1000 é 1 metro cúbico. 1 vezes 1000 é 1000 litros. Então eu também tenho essa outra teoria, que 1 metro cúbico também pode ser 1000 litros. Então eu já tenho duas, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, 1 metro cúbico igual a 1000 litros. E o pessoal também desenvolveu essa aqui, ó, com centímetros cúbicos, né? Então eu vou dar uma apagada aqui só para a gente desenvolver ela aqui rapidinho para você. Só um minuto que a gente vai entender essa questão aí e mostrar para você passo a passo. Agora vamos pegar lá. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro.
Eu quero agora trabalhar em centímetro. Então, o que eu vou fazer? De decímetro, eu vou passar para centímetro. Então, eu vou andar para a direita, beleza? Cada casa multiplica por 1000, conforme vimos na aula. Então, aqui eu vou ter 1000 centímetros cúbicos, igual a 1 litro, beleza? Só mudei isso aqui. Como eu tenho 1000 aqui, eu vou transformar esse litros em 1000, para ficar algo mais bonito. Então, vamos lá. Que a matemática é bonita, né? Então, tudo tem que ser bonito. Então, de litros, para chegar a um número de 1000, eu vou passar para mililitros. Então, vai ficar 1 litro equivale a 1000 mililitros. Ainda não está bonito. Pode ficar melhor, Alexandre. O que os camaradas fizeram? Corta 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Então, eles chegaram a mais um, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, todas essas aí foram derivações desse princípio aqui, ó, de que fez o cubo de 1 decímetro de aresta que coube 1 litro. E aí você pode trabalhar aí com várias formas. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar só com essa. Mas se tiver uma atividade pedindo te passar para centímetro cúbico, para litro, você já pode ir direto. E assim por diante, de várias formas, beleza? Obrigado pela pergunta, Cláudia. Perfeito, professor. Vamos lá. Agora uma questão do terceiro ano. Quantas possibilidades existem para a interseção de uma esfera com um plano? Poderia desenhar cada uma delas? Com certeza. Então, conforme a Cláudia destacou, né, tem que desenhar, né, professor Gustavo? Não tem como. Vamos embora para o desenho. Gente, vocês viram que, por exemplo, pela explicação do Gustavo, a matemática sempre vai no sentido de simplificar as coisas. Então, assim, não é no sentido de complicar, é para simplificar. Então, vamos desenhar aqui uma esfera, né? Eu estou desenhando, vamos dizer assim, numa perspectiva, tá? Então, imagine que você está vendo de frente um plano, tá? Uma folha de papel que você está vendo de frente. Aqui está o centro da esfera. Então, só existem 4 possibilidades, tá? Vamos chamar aqui, ó, de R maiúsculo o raio da esfera. E nós vamos chamar a distância do plano até o centro da esfera de D minúsculo. Olha só, se o plano passar exatamente pelo centro da esfera, a distância até o centro é 0. O que deu esse corte aqui? Esse corte deu um círculo máximo, perfeito? Como se fosse um meridiano do planeta Terra. Se você passar um pouco mais para cá, né, o que está acontecendo nessa linha aqui? Ó? Você tem que a distância é maior que 0, mas também é menor do que o raio da esfera. Então, você passou numa posição intermediária entre o centro e a borda da esfera. Qual que vai ser o corte? Vai ser um círculo também, mas não vai ser um círculo máximo, né? O raio desse círculo é menor que o raio da esfera. Se você passar exatamente aqui, né, tangenciando aqui, ou seja, a sua distância é exatamente igual ao raio da esfera, a interseção vai ser o quê? Vai ser um ponto, só um pontinho. Esse ponto aqui, ó, que no meu desenho está na linha do Equador. E, finalmente, se você passar esse plano aqui mais para a direita, ou seja, uma distância maior que o raio da esfera, observa aí, ó, a distância maior que o raio, não vai cortar a esfera, né, gente? A interseção aí seria o quê? Seria o conjunto vazio. Então, fica sempre a dica, desenhe, né? Questão de geometria, tente desenhar, por favor. Muito obrigado, Cláudia, pela pergunta. Desenhou e nós entendemos. Então, vamos lá. Agora, uma pergunta do 8º ano. O estudante diz, na questão 2, foi solicitado o volume em litros. Foi dado o comprimento de 1,8 metros, largura de 0,9 metro e altura de 0,5 metro. Eu não consegui entender. Vamos lá, Cláudia. Vamos desenvolver essa questão aí, passo a passo. Então, Cláudia, ele me pediu foi o volume em litros. Exato. E aí foi dado o comprimento de 1,8 metro. 1,8 metros, a largura 0,9. E a altura 0,5. Beleza? Vou colocar a altura aqui com a letra A, para facilitar aqui. Pode ser qualquer letra, beleza, pessoal? Então, estamos aí, pessoal. Quais as dimensões que eu tenho? Comprimento, largura e volume, sendo que todas em metros.
Primeira observação, mas foi pedido em litros. Complicou, né? Vamos lá, vamos usar o princípio do nosso amigo Alexandre. Desenhar, né, Alexandre? Né, Gustavo? Então, vamos fazer esse desenho. Então, a gente vai desenhar aqui um cubo que foi dado lá. Beleza? Então, eu vou colocar as dimensões. 1,8 metros, a largura 0,9 metros e a altura 0,5 metros. Pessoal, não preocupa com o pedido em litros, não. Vamos desenvolver isso aqui, beleza? Então, volume é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Ou volume é área da base vezes altura, beleza? Então, vamos fazer isso aí, ó. 1,8 vezes 0,9 vezes 0,5. Então, eu vou utilizar aqui de um rascunho para estar fazendo isso aí, ó. 1,8 vezes 0,9. 9 vezes 8 é 72. 9 vezes 1 é 9. Com 7, 16. 0, 0, 2, 6 e 1. Duas casas depois da vírgula está aí, ó. Então, esse aqui, ó, posso falar que esse volume é 1,62 vezes 0,5. Beleza, pessoal? Agora eu vou apagar aqui para a gente fazer a outra ali. Então, vamos continuar. 1,62 vezes 0,5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 6 é 30. E 1. 5 com 3, 8. 0, 0 e 0. 0, 1, 8 e 0. 1, 2, 3 casas. Então, eu vou contar. 1, 2, a vírgula vai vir aqui. Volume deu 0,81 metros cúbicos. Tranquilo, pessoal? Tá respondido? Não ainda. Por quê? Porque foi pedido, a questão foi pedida, a resposta em litros. E nós achamos o volume em metros cúbicos, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar alguma daquelas transformações para realizar, beleza? Eu gosto daquela, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, beleza? Eu estou em metros. Como que eu vou transformar isso aqui para decímetro? Então, eu vou andar 3 casas para a direita. Por que 3 casas? É uma única medida, mas ela é cúbica, então eu multiplico por 1000. Então, isso aqui vai ficar, volume é igual a 1, 2, 3, então vai dar 1, 2, 3, 810 decímetros cúbicos. E 810 decímetros cúbicos, o que eu tenho de decímetro cúbico não é igual a litros? Facilitou. 810 litros. Beleza, pessoal? Tá respondido aí. Um abraço. Obrigado pela pergunta, Cláudia. Muito obrigada, professor Gustavo, porque agora nós vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação da professora Silvana Garofalo e do professor Alexandre Duarte, que continua aqui com a gente. E eu agradeço a presença do professor Gustavo. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!